Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças de cavalos russas. Número 1. Orlov Trotter. O Orlov Trotter é uma raça de cavalo com um trote rápido hereditário, conhecido por sua velocidade excepcional e resistência. É o cavalo russo mais famoso. A raça foi desenvolvida na Rússia no final do século XVIII pelo conde Alexei Orlov em seu Aras Krenovskoy, perto da cidade de Bobrov, gubernia de Voronezh. Os Orlóis surgiram do cruzamento de diversas éguas europeias, principalmente de linhagens inglesas, holandesas, de Mecklenburg e dinamarquesas, com garanhões árabes. Durante o século XIX, os Orlov Trotters eram usados principalmente para montaria e corridas de arreios pela nobreza russa e pela casa de Romanov. Eram valorizados por sua beleza e elegância, combinadas com a capacidade de trabalho árduo. Também foram utilizados para melhorar outras raças de cavalos russos. No final do século, com a popularização das corridas de arreios, os Orlós enfrentaram forte concorrência dos Standardbred desenvolvidos nos Estados Unidos, que, embora menos refinados, eram mais rápidos. No século XX, garanhões Standardbreds foram cruzados com éguas Orlov Trotter, resultando em uma nova raça, o Russian Trotter. O risco de extinção do Orlov Trotter tornou-se uma preocupação devido ao excesso de cruzamentos e à negligência soviética na criação de cavalos. No entanto, a raça sobreviveu, e hoje 15 aras na Rússia e na Ucrânia ainda criam Orlov Trotters de linhagem pura. O ancestral de todos os Orlov Trotters foi o garanhão árabe puro-sangue cinza Smetanka. Orlov comprou esse cavalo no Império Otomano por 60 mil rublos, uma quantia exorbitante. Embora tenha morrido no ano seguinte, Smetanka deixou 5 descendentes. Entre eles, cruzou-se com Isabeline, uma égua dinamarquesa do Aras Real Frederiksborg, que deu à luz o garanhão Polkan, de 1778 a 1793. Polkan foi cruzado com uma égua holandesa, resultando no nascimento do garanhão Cinza Bars I, de 1784 a 1808, considerado o primeiro Orlov Trotter. Ele mediu 163 centímetros na cernelha, tornando-se mais alto que a maioria dos Trotter contemporâneos. Bars I tinha um trote rápido, além da beleza e porte nobre que se tornariam marcas da nova raça. Por 17 anos, Bars I foi cruzado com diversas éguas importadas, incluindo 10 árabes, 2 persas, 3 caucasianas, uma Russian Don, 32 puro-sangues inglesas, 5 Mecklenburgers e uma pura raça espanhola. O desenvolvimento da raça foi um processo cuidadoso e meticuloso. Cerca de 3.000 cavalos foram envolvidos no Aras. Diferente de muitos nobres russos, Orlov era um criador profissional, responsável pelo desenvolvimento de cerca de 70 diferentes raças de animais, incluindo o cão Borzoi. Orlov era extremamente protetor com sua linhagem e vendia apenas machos castrados. Nem mesmo o czar Alexandre I da Rússia conseguiu comprar garanhões Orlov. Essa regra foi mantida por 20 anos após a morte de Orlov, em 1808. Somente depois que o Aras Krenovskoy passou para a coroa russa e a casa de Romanov, os Orlov Trotters foram vendidos para aras privados. Os Orlov Trotters de raça pura são atualmente criados em 12 aras na Rússia e 3 na Ucrânia. Os aras na Rússia possuem um total de aproximadamente 800 éguas, o que gera certa preocupação, pois é uma regra geral que uma raça de cavalos com menos de 1.000 fêmeas esteja em perigo. Os Orlov Trotters são geralmente mais altos e robustos do que os Standardbreds. As medidas médias atuais para os garanhões reprodutores da raça Orlov são 161,4 cm, altura na cernelha, 164 cm, comprimento do corpo, 186 cm, circunferência do peito, e 20,4 cm, circunferência do osso do canhão. Para as éguas reprodutoras, as medidas médias são 160,3 cm, 163,6 cm, 186,2 cm e 20,1 cm, respectivamente. Em aparência, os Orlóis são caracterizados por uma cabeça grande, olhos expressivos, um pescoço longo e naturalmente arqueado posicionado alto, cernelha proeminente e garupa larga. O corpo é musculoso. As pernas são bem estruturadas, com articulações destacadas e tendões bem definidos. Devido à origem árabe da raça, muitos Orlov Trotters são cinzas na maturidade, embora todos nasçam com uma cor mais escura. Cavalos cinzas nascem escuros e clareiam gradualmente à medida que envelhecem, até que sua pelagem fique completamente branca. Na maturidade, as cores dos Orlós podem ser cinza, preto, baio ou castanho. Número 2. Budione.
O Budyonny é uma raça de cavalo originária da Rússia. Ele foi criado como um cavalo militar após a Revolução Russa de 1917. No século XXI, é utilizado como um cavalo de competição versátil e para tração leve. O Budyonny recebeu o nome do Marechal Semyon Budyonny, um comandante da cavalaria bolchevique famoso durante a Revolução Russa. A raça foi criada pelo próprio Budyonny, que também era um renomado criador de cavalos, no início dos anos 1920, na região de Rostov, na Rússia. O objetivo era produzir cavalos de cavalaria para substituir aqueles perdidos durante e após a Primeira Guerra Mundial. Os cavalos resultantes foram utilizados nas divisões de cavalaria russa durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente. Os Budyonnys foram desenvolvidos a partir do cruzamento de éguas das raças Don e Chernomor com garanhões puro-sangue inglês. O Chernomor, também conhecido como Chernomor ou Cherkassy, é um tipo de cavalo cossaco semelhante ao Don, mas de menor porte. Eles descendem dos cavalos criados pelos cossacos zaporosianos e foram originalmente selecionados na região de Krasnodar, ao norte das montanhas do Cáucaso. No primeiro estágio de criação do Budyonny, também foram usados cavalos das raças Kirguiz e Kazakh, mas sua progenie não demonstrou resistência ou conformação satisfatória, e mais tarde o Budyonny passou a ser usado para aprimorar essas duas raças. Os primeiros cavalos Budyonny eram conhecidos como Anglo-Don, e os melhores foram selecionados para a reprodução. O plantel inicial da raça consistia em 657 éguas das linhagens Anglo-Don, Anglo-Chernomor e Anglo-Don-Chernomor, cruzadas com garanhões Anglo-Don e puro-sangue inglês. Essas matrizes receberam cuidados especiais, com nutrição e manejo de alta qualidade. Os potros, entre 2 e 4 anos de idade, foram testados em corridas e em cursos de equitação militar. Em 1949, a raça foi oficialmente reconhecida. Na década de 1950, um experimento foi realizado para testar a capacidade de adaptação do Budyonny a condições adversas sem ajuda humana. Vários cavalos foram soltos em uma grande ilha no Lago Manik, na região de Rostov. Eles não apenas sobreviveram, mas também prosperaram, provando que são capazes de viver na natureza por longos períodos sem assistência humana. Os garanhões Budyonny possuem, em média, 165 cm de altura na cernelha e as éguas, 163 cm. A pelagem é geralmente castanha com um brilho dourado, mas também podem ser baías, cinzas ou pretas. Os Budyonnys modernos têm estrutura robusta e ossatura forte, sendo bastante semelhantes ao puro-sangue inglês. Algumas falhas na conformação podem incluir ossos do canhão desalinhados nos membros anteriores e pernas traseiras excessivamente retas. Inicialmente, a raça era dividida em 3 tipos. Tipo massivo, maior e mais rústico, com ossatura forte. Aqueles com traços orientais eram especialmente valorizados. Tinham constituição robusta, ideal para a vida em rebanho, e eram usados principalmente para tração leve. Tipo oriental, mais leve e elegante, geralmente com pelagem castanha dourada ou baia. Requeriam cuidados mais específicos com alimentação e manejo. Tipo médio, grande e musculoso, mas também ágil e atlético. Eram mais velozes que os outros tipos e lembravam os puro-sangue inglês. Com a crescente demanda por cavalos de competição, foi criado um tipo único, com maior proporção de sangue puro-sangue inglês. O Budyonny é uma raça de grande interesse, pois é o resultado dos complexos programas estatais de cruzamento promovidos após a Revolução Russa, que ainda permanecem ativos. Atualmente, o Budyonny é criado na Ucrânia e nas repúblicas do Cazaquistão e Quirguistão, no sul da antiga União Soviética. O Budyonny é um cavalo de competição versátil, utilizado em diversas modalidades esportivas, incluindo adestramento, corridas com obstáculos, concurso completo de equitação e enduro equestre. Além disso, também é usado como cavalo de tração leve. Número 3. Ters. O Ters, ou Tersky, é uma raça russa de cavalo de sela leve do tipo árabe. Foi desenvolvido no Aras Ters, em Stavropol Krai, no norte do Cáucaso, entre aproximadamente 1925 e 1940. O Aras Ters foi fundado por Semyon Budyonny em 1921 com o objetivo de reconstruir a população equina da Rússia, que havia sido severamente reduzida após a Revolução Russa de 1917. Entre os cavalos levados para o Aras em 1925, estavam 2 garanhões e algumas éguas da raça ucraniana Strelets, atualmente extinta. Essa raça era parcialmente árabe, com influência de Orlov Trotter, Don e Kabardin. Os 2 garanhões, Senitel e Tsilindrer, foram cruzados com éguas mestiças que possuíam sangue árabe, Don, Kabardin e Strelets.
Para desenvolver a raça Ters, as éguas resultantes desses cruzamentos foram acasaladas com garanhões árabes, como Coilan IV, Maroj e Nazim. O objetivo era criar um cavalo de sela do tipo árabe, mas maior e mais adaptado ao manejo extensivo no sistema Tabun, criação em grandes rebanhos semi-autônomos. A raça foi oficialmente reconhecida em 1948. Em 2007, a FAO classificou o status de conservação do Ters na Europa como em perigo. O Ters é semelhante ao cavalo árabe em conformação. Possui cabeça leve com perfil reto, ombros inclinados, peito largo, dorso reto, garupa arredondada e pernas finas, mais fortes. A cauda é bem inserida e elevada. A pele é fina, assim como os pelos da pelagem, crina e cauda. A pelagem costuma ser cinza prateada, mas também pode ser baia ou alazã. O Ters é bem adequado para competições de 3 tambores, cavalgadas cross-country, adestramento e saltos. Destaca-se especialmente em provas de resistência, tendo demonstrado grande capacidade em corridas de longa distância. Em uma prova de 310 km, todos os cavalos Ters participantes completaram o percurso sem dificuldades. Os cavalos da raça também são frequentemente utilizados em apresentações circenses. Garanhões Ters têm sido usados para cruzamento com outras raças, como Lokai e Delibois, na tentativa de melhorá-las. Número 4. Viática. O Viática ou Viaca é uma raça de cavalo em perigo de extinção, nativa da antiga região de Viática, que hoje corresponde à Oblast de Kirov, na Federação Russa. A raça é encontrada principalmente nessa região e na República da Udmurtia. Seu nome vem do rio Viatica. O Viatica foi influenciado pelo clima e pelo terreno das regiões de Kirov, Udmurtia e oeste de Perm. Cavalos estonianos e Kleppers, trazidos para o norte da Rússia no século XIV por colonos de Novgorod, podem ter influenciado sua conformação, assim como as posteriores importações de cavalos estonianos para trabalhos em minas nos Montes Urais. O Viatica era valorizado por sua resistência, velocidade e rusticidade. No meio do século XIX, era considerado o melhor cavalo para puxar troicas, trenós ou carruagens de 3 cavalos, e alguns foram exportados da região de Viática, inclusive para a Polônia. Em 1917, a raça estava praticamente extinta, e algumas tentativas de restabelecê-la foram feitas após a Revolução Russa. Em 1980, a população estimada em Kirov e Udmurtia era de 2.000 indivíduos. Em 2003, a população conhecida era de apenas 560 exemplares, e em 2007 o Viática foi incluído na lista de espécies ameaçadas da FAO. A altura média na cernelha das éguas Viática é de 140 centímetros, e o peso médio é de 400 quilos. Originalmente, a pelagem mais comum era douradilho rajada, com marcas primitivas, como listras de zebra nas pernas e uma listra dorsal ao longo do dorso. No entanto, a coloração tornou-se mais variada e pode incluir pelagens ruãs, baías, castanhas, alazãs e, ocasionalmente, preta. Número 5. Rouxandon. O Rouxandon é uma raça de cavalo desenvolvida e nomeada em homenagem à região das estepes da Rússia, onde flui o rio Don. Originalmente utilizados como cavalos de cavalaria pelos cossacos, atualmente são empregados para montaria e condução de carruagens. O Don geralmente mede entre 155 e 160 centímetros de altura e pode apresentar pelagem baia, preta, cinza ou alazã. Possui uma cabeça refinada com perfil reto ou levemente côncavo, bem ajustada a um pescoço bem formado. As cernelhas são altas, o peito largo e profundo. Os ombros podem ser retos, o que pode limitar o comprimento da passada, mas muitas vezes são bem formados. As costas são longas e retas, conectando-se a uma garupa longa e inclinada. As pernas são longas, bem musculosas e limpas, com articulações largas, tendões fortes e cascos resistentes. O primeiro tipo de cavalo Don, conhecido como Old Don, evoluiu a partir de cavalos semi-selvagens das estepes russas e de raças orientais, como o Carabaca, o turcomano e o árabe, que foram trazidos para a Rússia em consequência das investidas cossacas. O Old Don era um cavalo médio, ágil e de resistência excepcional, resultado de um processo de seleção natural rigoroso, semelhante ao que moldou muitas raças russas. Essa raça resistente serviu como base para o Rouxandon moderno e também contribuiu para melhorar raças como Orlov Trotter, Orlov Rostopchin e Puro Sangue inglês. A cavalaria cosaca, montada nos cavalos Old Don, teve um papel fundamental na derrota de Napoleão durante sua campanha na Rússia, demonstrando a supremacia da cavalaria cosaca sobre as tropas europeias.
No início do século XIX, a raça foi aprimorada com a introdução de sangue Orlov Trotter, árabe, puro sangue inglês e carabaca. Na segunda metade do século XIX, a demanda por cavalos Dom para a cavalaria aumentou significativamente. Criadores particulares passaram a selecionar os cavalos por conformação, resistência, altura e pela característica pelagem alazã com brilho dourado. No início do século XX, muitos cavalos Dom foram dizimados durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nos anos 1920, os remanescentes foram reunidos em áreas militares e populações cossacas, permitindo a recuperação relativamente rápida da raça por meio de criação seletiva. No passado, o principal uso da raça Dom foi como montaria da cavalaria cosaca. Famosos por sua resistência e resistência física, esses cavalos podiam percorrer longas distâncias rapidamente, ainda mantendo energia para o combate. Atualmente, o Russian Dom é amplamente utilizado como cavalo de sela e também para a condução de carruagens, muitas vezes sendo atrelado à tradicional tachanka russa, uma carruagem leve puxada por 4 cavalos lado a lado. Além disso, a raça Dom desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de outras raças soviéticas, incluindo o Budyonny.